Bom, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês ou acompanharem aqui no telão a leitura do texto base da ministração dessa manhã. Vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Eu estive dando uma pincelada sobre isso na terça-feira, na oração da manhã, e depois preparei uma mensagem mesmo em cima dessa passagem. Então, Hebreus capítulo 10, de 19 a 25. A minha tradução é um pouquinho diferente da tradução do telão hoje, tá? Mas vamos lá. Diz assim a palavra, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje eu quero tratar do tema como ser amigo de Deus, amém? Então nós vamos falar sobre a amizade com Deus. Eu quero começar dizendo que Deus, Ele deseja ser o seu amigo, amém? Eu não costumo fazer isso, mas eu quero que você olhe aí para a pessoa do seu lado e diga, ó, Deus quer ser o seu amigo, amém? Deus quer ser o seu amigo. Digo mais, Deus quer ser o seu melhor amigo. Então, uma das verdades mais importantes que nós devemos assimilar na nossa vida é essa: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, anseia por ser o nosso amigo. Então, querido, Jesus, Ele não morreu na cruz simplesmente para nos livrar do inferno. Ele morreu na cruz principalmente para nos livrar do inferno. Mas não é somente para isso. Ele veio em carne para nos salvar, para nos libertar dos pecados, mas também para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, Jesus veio em carne e morreu na cruz para que eu e você possamos ser amigos de Deus. Posso ouvir um amém? Quer ver? Vamos ler um outro texto. Olha só, João capítulo 15, versículo 15. Jesus disse assim aos seus discípulos: já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho revelado a vocês tudo o que eu tenho ouvido do meu Pai. Então Jesus disse, já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Então, baseado nisso, eu afirmo que Jesus, Ele veio à terra não simplesmente para fazer discípulos, Ele veio à terra para fazer amigos, amém? E a palavra utilizada nesse texto de João 15:15 para amigo, significa não uma relação superficial, mas significa um relacionamento íntimo e de confiança. Então os amigos, eles dividem segredos, e foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Ele dividiu segredos, e é isso que Jesus, Ele quer fazer conosco também. Ele quer dividir os seus segredos conosco. Então Jesus, Ele derramou o seu sangue, Ele ofereceu a sua própria vida para que a nossa amizade com Deus fosse restaurada, amém? Então, se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que o homem, ele foi criado para quê? Ele foi criado para ter relacionamento com Deus, não é verdade? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou Adão e Eva no jardim,
e eles desfrutavam de Deus, e Deus desfrutava de Adão e Eva. Mas aí entrou o pecado no mundo, e o pecado fez separação entre o homem e Deus. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê que somente algumas pessoas tiveram o entendimento e o privilégio de se relacionar intimamente com Deus. A maioria das pessoas no Antigo Testamento, elas se relacionavam com Deus mais por medo do que por amizade. Mas algumas poucas pessoas tiveram essa amizade com Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés, diz a Bíblia, que ele falava com Deus face a face, como uma pessoa fala com seu amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Jó, Enoque, Noé, também foram amigos íntimos de Deus. Porém, como eu disse, esse relacionamento no Antigo Testamento era raro. Eram raras as pessoas que desenvolviam essa amizade com Deus. Agora Jesus veio e ele mudou a nossa situação. Então, quando Jesus morre na cruz, diz a palavra que o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima para baixo. E hoje nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Então é isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que o Santo dos Santos, ele pode ser acessado pelo sangue de Jesus. Então, para que vocês possam entender o que esse texto está dizendo, nós temos que voltar um pouquinho para o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, existiam alguns lugares de adoração, Um deles era o tabernáculo ali de Moisés no deserto. E outro deles era o templo construído em Jerusalém. Esse lugar tinha 3 espaços. O primeiro espaço era o átrio, o lugar de fora, como se fosse o terreno aqui do templo. O segundo lugar já era dentro, ali que se chamava Santo dos Santos. Santo lugar. Esse lugar somente os sacerdotes poderiam entrar. E existia um terceiro lugar, que era o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E nesse lugar, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote ele poderia entrar para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E era nesse lugar onde Deus se manifestava. Então, entre o santo lugar e o Santo dos Santos existia um véu, onde as pessoas não podiam ver lá dentro, elas não podiam passar. E esse véu, quando Jesus morreu, ele foi rasgado, indicando que agora, através do sangue de Jesus, nós podemos entrar livremente nesse lugar, no Santo dos Santos. Posso ouvir um amém? Então é nesse lugar que nós devemos estar. Só que o detalhe aqui, irmãos, é que nós só podemos entrar nesse lugar pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Você não entra se você não for lavado no sangue de Jesus, não tem como. Então naquela época, o sumo sacerdote, ele matava um animal por ele, para que ele pudesse entrar, para que o animal derramasse o sangue no lugar dele. Agora nós não precisamos mais matar animal. Por quê? Porque Jesus morreu de uma vez por todas. E se você quer entrar, então você precisa, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados. Primeira coisa. Em segundo lugar, você precisa crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não tem como entrar no Santo dos Santos se você não passar pela cruz, se você não se arrepender, se você não crer. Todos nós temos um coração impuro, um coração depravado, e esse coração precisa ser regenerado, santificado, lavado no sangue de Jesus. Isso é graça. Jesus morreu no teu lugar, para que você pudesse ter acesso ao Santo dos Santos. Posso ouvir um amém? Por que é importante falar isso, irmãos? Porque hoje nós precisamos evangelizar os evangélicos, Porque muitas pessoas às vezes estão na igreja e você pergunta assim, como é que você se converteu? E a pessoa diz assim, eu fui no culto e eu estava com uma dor de cabeça muito forte e durante o culto ali, o louvor, aquela dor de cabeça sumiu. E eu passei a frequentar a igreja a partir desse momento. Só que a pessoa ela nunca entregou de fato a vida dela a Jesus. Ela não entendeu ainda a pregação do Evangelho. E o Evangelho é arrependei-vos e creia na obra redentora do Senhor. Então só entra no Santo dos Santos
quem passou pela cruz, quem foi lavado no sangue do Senhor. E isso é graça. A graça te dá acesso livre à presença de Deus. E hoje nós podemos chegar a Deus em todo tempo, em qualquer momento, pelo sangue de Jesus. Agora, a boa notícia é que Deus deseja que você entre nesse lugar. A palavra do Senhor, na carta do apóstolo Tiago, diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, Deus quer que você o conheça, Ele quer se manifestar a você, mas para isso você precisa se aproximar dEle pelo sangue de Jesus, amém? Então, conhecer a Deus é o nosso maior privilégio, e Deus deseja ser conhecido por nós, Ele deseja ser o nosso melhor amigo, né? Isso até me lembra aquela música antiga do David Keelan, né? Que amigo eu encontrei, né? Que amigo eu encontrei, mais precioso que um irmão, né? Que amigo eu encontrei, Jesus, o amigo eterno. Agora a pergunta é, como ser amigo de Deus? Então nós vamos ver nessa passagem de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, como nós podemos desenvolver essa amizade com Deus. Então você já entendeu que você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, você precisa crer na obra redentora do Senhor, esse é o primeiro passo. Mas agora vamos ver, para você que creu, quais são os passos que esse texto nos orienta e nos conduz. Então, Hebreus capítulo 10, vamos reler aqui o versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, amém? Então, primeira coisa, se você quer desenvolver uma amizade com Deus, tenha ousadia, tenha intrepidez, é isso que essa palavra significa, atrevimento, coragem, audácia, confiança para entrar na presença do Senhor. Então, as pessoas que desenvolvem uma amizade com Deus são pessoas ousadas, são pessoas intrépidas, são pessoas atrevidas, são pessoas que entendem esse princípio e elas dizem: eu vou entrar na presença de Deus, eu vou estar no Santo dos Santos. E quando você entra no Santo dos Santos uma vez, a sua vida nunca mais é a mesma, não é verdade? Esse é o lugar em que o crente deve estar. Inclusive, para ilustrar isso que eu estou falando para vocês, deixa eu contar uma experiência da minha vida, né? Então, houve uma época na nossa vida que nós tínhamos duas cachorras, duas cadelas pastoras alemãs, né? Então, era uma mãe e a filhote dela, né? Eu cruzei a mãe ali com um pastor alemão do meu sogro, e deu alguns filhotes, e eu fiquei com uma cadelinha também. E esse filhote, ela se chamava Panda, e a mãe se chamava Pepita. Eu confesso para vocês que eu gostava mais do jeito da Pepita do que da Panda, tá? Mas a Panda era muito mais atrevida, a Panda era muito mais ousada, ela era assim, muito mais confiante, ela era muito mais audaciosa, ela era muito mais corajosa. Então, quando eu saía lá fora para fazer alguma coisa, quem chegava primeiro até mim? A Panda, né? Ela era atrevida, ela vinha, ela buscava o carinho, ela buscava o meu toque, enfim, e a Pepita ficava de lado, ela falava: deixa quieto, né? A Panda veio e ela ficava de lado. Então, quem recebia mais carinho do dono? Quem recebia a maior atenção do dono? Quem recebia? Era a Panda. Por quê? Por causa do seu atrevimento. Trazendo isso para as nossas vidas, a mesma coisa acontece na igreja. Deus, Ele pode não ter os seus filhos preferidos, não sei, né? Mas tem filhos que preferem mais o Senhor do que outros. Tem filhos que são mais ousados, são mais intrépidos, são mais audaciosos. Eles dizem: eu quero, eu entendo, esse é o meu lugar. E eles são ousados, e é isso que esse texto está dizendo. Tendo intrepidez, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, amém? Então nós devemos ser ousados, atrevidos, corajosos. Esses são aqueles que descobrem Deus, esses são aqueles que conhecem Deus, esses são aqueles que se tornam verdadeiramente amigos de Deus. Por quê? Porque eles têm ousadia. Quando você vai para a Bíblia,
você vê que essa era uma das características dos homens que se tornaram amigos de Deus. Por exemplo, Moisés. Quando Moisés teve aquela visão da sarça ali no deserto, que pegava fogo e não se consumia, ele olhou, ele percebeu que era algo sobrenatural. Mas ele não ficou assim de longe, indiferente. O que ele fez? Ele se aproxima da sarça. E quando ele está perto da sarça, ele ouve a voz do Senhor. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você está é um território santo. Então ele se aproxima, ele tem ousadia para se aproximar daquela visão. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê aquela mulher pecadora que ousa entrar na casa de um desconhecido onde Jesus estava, e ali ela quebra um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro, e ela quebra aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, e ela é elogiada por Jesus. Eu não sei se é a mesma mulher, mas em outra passagem, Jesus está na casa também, ali de um fariseu, e uma mulher entra atrevidamente, e ela fica ali aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo. Ela foi extremamente atrevida, entrou numa casa onde ela não foi convidada, onde ela não conhecia, porque ela sabia, esse homem vai me receber, esse homem é gracioso, esse homem não vai me rejeitar. E nós vemos pessoas que tiveram ousadia de estar na presença de Deus e por isso receberam mais. Aí você volta para o Antigo Testamento, e você vê Eliseu, discípulo de Elias, e ele foi escolhido ali por Elias para ser o seu sucessor, escolhido por Deus, mas Elias o chama, e no momento em que Elias está para ser arrebatado ao céu no redemoinho, Elias pergunta a Eliseu, o que você quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti? Eliseu não falou assim, você que sabe, tanto faz, não, Eliseu falou, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim, eu quero o que me é devido, eu quero tudo o que me é devido, eu quero a minha herança completa, eu quero porção dobrada da tua unção. E aí Elias falou, se você me vê quando eu for arrebatado, quando eu for levado aos céus, isso te fará, senão isso não acontecerá. E foi o que aconteceu. Então nós vemos que as pessoas que desfrutam da graça, da unção, do poder de Deus, são pessoas ousadas, intrépidas, corajosas, atrevidas. Para quê? Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Então esse deve ser o nosso maior desejo, relacionar-se com Deus. E é isso que Deus quer de você, um relacionamento. Então, queridos, Deus quer ser o seu melhor amigo, mas para que isso aconteça, nós precisamos entrar na sua presença com ousadia. Posso ouvir um amém? Então eu quero desafiar a igreja a estar na presença de Deus, a entrar no Santo dos Santos com coragem, com intrepidez, com ousadia. Eu repito, quando você entra nesse lugar, a sua vida é transformada. Eu me lembro das primeiras experiências que eu tive, no meu quarto, quando eu me converti, e eu dobrava o joelho ali ao lado da minha cama, ainda na casa dos meus pais, e o céu descia naquele lugar, irmãos. Eu passava ali horas, muitas vezes, na presença de Deus, eu colocava um louvor e a minha vida ia sendo ministrada pelo Senhor, e eu ministrava o Senhor, e o Senhor ministrava a minha vida, e esse é o lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Então, primeiro ponto, ousadia, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Segunda coisa, versículo 22, diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, amém? Então ali diz verdadeiro coração, mas eu gosto mais dessa tradução aqui da minha Bíblia, aproximemo-nos com sincero coração. Então o segundo ponto, para você desenvolver uma verdadeira amizade com Deus, é a sinceridade. Se você quer desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, você precisa ser uma pessoa sincera, uma pessoa absolutamente honesta para com Deus. A palavra sincero vem do latim sinecera, que significa sem cera. Isso porque no passado, os mercadores ali de porcelana, quando eles colocavam a porcelana no forno, às vezes apareciam algumas fissuras na porcelana. E os mercadores desonestos, eles passavam cera branca, perolada,
ali na cerâmica para cobrir aquela rachadura. E os mercadores honestos, eles marcavam a cerâmica deles com a palavra sine cera, sem cera, ou seja, testado ao sol. Pode pôr no sol e você vai ver que não vai aparecer nenhum tipo de rachadura. Porque a porcelana que tinha rachadura e eles passavam cera, quando você colocava no sol, o sol derretia a cera e as fissuras voltavam a aparecer. Então o que é você ser sincero? É você não esconder as tuas fissuras diante de Deus. É você ser absolutamente honesto com Deus. E esse é um dos problemas muitas vezes dos cristãos, né? Os cristãos eles querem transmitir uma falsa maturidade, uma falsa espiritualidade. Às vezes a pessoa está cheia de pepino na vida delas, cheia de problema, cheia de pecado na vida delas, mas elas colocam uma capinha de crente, elas vêm na igreja e elas não demonstram para ninguém que as coisas não estão certas na vida delas. Se você quer ser amigo de Deus, você não pode ser esse tipo de pessoa. Você tem que rejeitar completamente a religiosidade da sua vida e você precisa ser absolutamente sincero diante de Deus, porque a base para uma verdadeira amizade é a sinceridade, não é verdade? Se você tem amigos verdadeiros, o que você fala para um amigo verdadeiro teu? Você fala a verdade, você fala quem você é, você expõe muitas vezes as suas falhas, e é isso que nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração e reconhecer que nós temos problemas e que nós precisamos de transformação do Senhor. Então alguns pensam que para serem amigos de Deus é preciso ser perfeito. Não, você nunca vai ser perfeito. Você está sendo aperfeiçoado. Deus não quer que você seja perfeito. Deus quer que você seja absolutamente sincero. E quando você vai para Abraão, para Davi, para Jó, para Moisés, você vê pessoas sinceras. Você vê pessoas que rasgavam o coração diante de Deus. Você vê pessoas que reclamavam para com Deus. Então, para ser amigo de Deus, eu preciso ser uma pessoa transparente. Eu preciso tirar a minha máscara. É isso que Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto, sem máscara, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então o primeiro passo para que você desenvolva uma amizade com Deus é a intrepidez, é a ousadia. O segundo passo é a sinceridade. O terceiro passo é o amor. Você só pode amar a Deus, ou melhor, ser amigo de Deus, se você amar a Deus de todo o coração. Não tem como ser amigo de Deus e não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então veja só, o versículo 24 diz assim, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, amém? Então veja só, aqui fala de amor. É claro que aqui fala de um amor entre os irmãos, né? Esse texto está falando disso. Porém, não tem como eu amar o meu irmão se eu não amar a Deus, não é verdade? Quando você vai ver ali o Novo Testamento, Jesus resumindo toda a lei e os profetas, o que ele diz? Ele diz que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero ser amigo de Deus, Ele precisa ser o primeiro na minha vida. Eu preciso colocar o Senhor como prioridade no meu coração. Inclusive, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem intensos ciúmes. Ou seja, ele não vai dividir a glória de Deus ou a primazia do nosso coração com nenhuma outra coisa, irmãos. Então, eu quero que você reflita aí sobre a sua vida. O que está em primeiro lugar na sua vida? É o Senhor mesmo? Ou são outras coisas, né? A sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, o seu trabalho, o dinheiro, enfim, o seu time de futebol, sei lá, você mesmo, os prazeres deste mundo, né? Tudo isso tem que ser renunciado para que Deus seja o primeiro na nossa vida. É uma entrega total ao Senhor. Se você não fez isso, saiba, você não está se relacionando com Deus de maneira íntima como Ele gostaria. Por isso que Jesus disse, se alguém vem a mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que vem a mim deve aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, renunciar à sua própria vida, aborrecer a sua própria vida, por amor de mim e por amor do Evangelho. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, disse Jesus, não pode ser o meu discípulo. Então nós só vamos ver a glória de Deus quando Ele for o primeiro na nossa vida. Moisés, ele viu ali Deus face a face, ele viu a glória de Deus passando por ele, mas ele passou por esse processo, além da ousadia, além da sinceridade, Moisés amava a Deus de todo o seu coração. Amém? Deus procura essas pessoas. Quando nós estudamos sobre adoração, lembra, que Jesus ele disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. E para você adorar a Deus em verdade, em espírito, você precisa renunciar todas as coisas. E Jesus precisa ser o primeiro na sua vida. Se Ele não é o primeiro na sua vida, você não está desenvolvendo o relacionamento ideal com Deus. O seu relacionamento não é um relacionamento verdadeiro com Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Essa é a verdade. Então, em primeiro lugar, ousadia pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, sinceridade. Em terceiro lugar, amor. Em quarto lugar, vem a fé. Então, vamos reler aqui os versículos 22 e 23. Queridos, desculpem que minha voz não sei porque está falhando, acho que foi esse vento aqui, tá? Versículos 22 e 23, diz assim: aproximemo-nos, pois, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo de água pura, ou com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Então nós vemos aqui que esse texto está falando de fé. Nós temos que nos aproximar com inteireza de coração, pela fé. E somando a esse texto, se nós adiantarmos um pouquinho para Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha só o que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso ser uma pessoa de fé. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, quando eu creio, eu agrado a Deus. Estou certo ou estou errado? Então como é que você se aproxima de Deus? Você se aproxima pelo sangue de Jesus, mas é pela fé. É pela fé, você precisa crer na obra redentora do Senhor. E se você observar os amigos de Deus, todos eles foram pessoas de fé. Vamos pensar em Noé. Noé, ele passou cerca de 100 anos construindo a arca. Ele tinha fé ou não tinha, irmãos? Muita fé, né? 100 anos construindo a arca. Não havia chovido ainda sobre a terra. Talvez as pessoas tirando sarro dele, né? Não sei não se nem a família dele duvidou do projeto dele, né? Acredito que não, porque entraram com ele na arca. Mas Noé teve fé naquilo que Deus havia dito para ele. Abraão é o nosso pai da fé. Ele creu na promessa de Deus, saiu da terra dele, da parentela dele, foi para um lugar sem rumo, onde Deus prometeu que o mostraria. Jó teve fé que Deus o restauraria. Davi teve fé, por exemplo, para derrubar Golias. Então nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso ser uma pessoa de fé. E a fé, ela vem como? A fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. Então, se eu quero crescer na fé, eu preciso de um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Então eu preciso ser ousado, eu preciso ser absolutamente sincero, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar, e eu preciso
ser uma pessoa de fé. Mas não para por aí, esse texto também, ele aponta para a santificação. O versículo 22, novamente, vamos ler novamente, também fala de santificação. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, está falando de sinceridade, de fé, e agora vai falar de santificação, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Ou seja, se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso valorizar a santificação. Os amigos de Deus, irmãos, eles desejam, acima de tudo, serem parecidos com o Senhor. Se você não deseja no seu coração ser parecido com o Senhor, questione a sua salvação. Porque um amigo de Deus, uma pessoa que se converteu verdadeiramente, ela deseja firmemente no seu coração se tornar parecidos com o Senhor. E ser parecido com o Senhor é o que a Bíblia chama de santificação. É você ser purificado. Inclusive, se nós formos para Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha só o que o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ninguém pode ver a Deus, ninguém pode desenvolver uma verdadeira amizade com Deus, se não passar por um processo de santificação, irmãos. E santificação é o que, pastor Peter? É você se dedicar a Deus, é você se afastar do pecado, é você buscar em Deus a libertação das práticas pecaminosas na sua vida, para que você seja cada dia mais parecido com o Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então a santificação é o processo que nós entramos quando nós cremos verdadeiramente no Senhor. É o processo de mudança, de transformação, onde nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivis na desobediência, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? Então não tem amizade com Deus sem santificação. Então, se você vive no pecado, se você está preso a alguma prática pecaminosa, escravo de algum pecado, saiba, você precisa passar por esse processo, você precisa se arrepender. Às vezes as pessoas dizem assim para nós, eu amo Jesus, mas eu não consigo ficar sem esse pecado, não consigo ficar sem adulterar, por exemplo. Não, você ama o pecado sexual, essa que é a verdade. Se você amasse a Deus em primeiro lugar, o pecado geraria tanta dor em você, que você não suportaria ficar mais no pecado, você ia se arrepender profundamente. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, o pecado já não tem mais poder na nossa vida. Nós pecamos por causa da nossa natureza pecaminosa, pecamos como um acidente, pecamos porque infelizmente nós estamos nesse mundo caído, mas o pecado não tem mais domínio na nossa vida. Então, se você é escravo de algum pecado, seja sexual, seja algum outro tipo de pecado, se arrependa, coloque o Senhor em primeiro lugar, busque uma vida de santificação e de separação, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E finalmente, o último ponto aqui da mensagem está no versículo 25 de Hebreus capítulo 10, no texto que nós lemos como base. Diz assim o versículo 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então o último ponto aqui, queridos, é a congregação. É você valorizar a congregação
dos santos. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Porque se você está aqui hoje, é porque você valoriza a congregação, porque você sabe que é importante congregar, né? Então, num feriado aí prolongado, né, onde muitos tiraram para descansar e para viajar, você está aqui conosco, então glória a Deus. Talvez quem precisava ouvir isso aqui não está aqui, não sei, né? Espero que não, espero que alguns também entendam esse princípio. Mas a congregação é muito importante, você congregar, você valorizar o tempo com outros irmãos. Por exemplo, o culto de celebração, que é o nosso culto de domingo. Esse momento é um momento que você não deve trocar por nada, irmão. Esse deve ser o teu momento. Momento que você diz, não, na minha agenda, domingo de manhã, eu estarei na igreja. Esse é o lugar onde eu congrego. Essa é a minha família de fé. É ali que eu adoro a Deus. Esse momento é extremamente importante. E nós vemos que já nessa época aqui, as pessoas costumavam não congregar. Por isso que o autor está dizendo, que é o costume de alguns não congregar. E é o fenômeno que nós vemos hoje no meio evangélico, né? Hoje tem o evangélico não praticante, não é verdade? É o evangélico que ele pensa que ele pode ser um bom cristão isolado, né? Ele diz assim, eu sou a igreja. Essa é uma mentira. Você não é a igreja, você é templo do Espírito Santo. A igreja somos nós, a igreja é quando nós estamos reunidos. A igreja somos nós, e por isso a importância de congregar. Agora, não é só congregar na igreja, nós devemos, irmãos, nos esforçar para pelo menos, fora a congregação aqui no domingo, nós frequentarmos um grupo pequeno também, não é verdade? Então nós somos uma igreja que temos células, e muitas pessoas da igreja não estão em nenhuma célula, né? E aqueles que estão, eles estão sendo abençoados, pode ter certeza, porque no grupo pequeno você cresce, você desenvolve intimidade com aquele grupo, você se desenvolve, você tira dúvidas, né? Então nós temos a nossa escola bíblica também na terça-feira, enfim, estamos terminando, né? Temos mais 2 aulas e finalizamos a escola desse ano, retornamos no ano que vem, no mês de março. Então todos aqueles que ainda não passaram pela nossa escola bíblica, eu quero desafiar a estarem fazendo, porque são grupos menores, onde nós estamos juntos, compartilhando a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque você entra na igreja, digamos, você entrou na igreja através do culto de celebração, agora você precisa se desenvolver na igreja. Agora você precisa crescer, e para crescer você precisa estar também num grupo pequeno, irmãos. É muito importante isso, né? Então nós somos uma igreja simples. Pode ver, tem igreja que tem culto todo dia, né? Me dá dó de algumas ovelhas de algumas igrejas, porque o cara não tem uma noite de folga, cara. Aí eu penso, onde é que fica a família desse cara? Onde é que fica o lazer desse cara? A nossa igreja não vai ser uma igreja assim, irmãos. Só que pelo menos nós esperamos que você esteja num grupo pequeno e que você esteja no culto de celebração, pelo menos isso, né? E inclusive muitos de vocês podem ser líderes de grupos pequenos, aqueles que já terminaram a nossa escola, puxa, eu quero ter um grupo na minha casa, eu quero liderar, eu quero ensinar, você pode ter essa oportunidade também, mas é o mínimo que se espera de um cristão, né? Que você congregue, que você esteja junto. Tem um fenômeno que nós vemos hoje, e aí eu abro meu coração e acredito que todo líder se entristece com isso, que é o fenômeno do crente de escala, né? Tem cara que só vem na escala dele, né, irmão? Quando eu estou de escala, eu apareço na igreja. Quando eu não estou de escala, eu não apareço. Né, pastor Marcos? A gente tem que põe o cara todo domingo na escala, e vai estar todo domingo. Vamos começar a fazer assim, vamos escalar todo mundo, todo culto, para que todo mundo venha. É um absurdo isso, né? Então eu só ministro, eu não recebo. É assim? Então quando eu não for pregar, eu não vou estar aqui, tá, irmão? Vamos fazer assim? Não pode ser assim. Nós temos que frequentar a igreja e colocar a igreja como uma prioridade. Ou o crente de Santa Ceia, né, irmão? Tem o crente de Santa Ceia, ele aparece na Santa Ceia. E hoje tem um fenômeno, tem crente na igreja que ele é só dizimista. Ele nunca aparece, ele dá o dízimo. Você acredita nisso? Ele dá o dízimo, mas ele nunca está com a gente. Acontece isso também, né? Você acha que essa pessoa, ela está crescendo? Você acha que essa pessoa está se desenvolvendo? Você acha que essa pessoa está criando uma intimidade verdadeira com Deus? Se alimente uma vez por mês, por exemplo, né? Como uma vez por mês, você vai ver como é que vai ficar o teu físico, né? Não, a gente tem que estar constantemente alimentando o nosso físico, não é verdade? A parte espiritual é a mesma coisa. Você tem que ter a tua intimidade com Deus, sozinho com Deus, mas o tempo juntos, estar unidos à igreja, congregar, é muito importante.
E por isso que o autor de Hebreus, ele vai falar nesse versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É aqui que você vai receber a palavra, vai receber a admoestação, vai receber a direção. Num grupo pequeno vai receber uma oração específica, vai poder compartilhar um problema que você tenha, e aquele problema vai poder, talvez, debaixo da graça de Deus, ser resolvido. É assim que funciona a igreja, irmãos. Então eu quero exortar você a ser um crente presente, amém? E a orar para que a nossa igreja seja uma igreja que entenda isso, né? Que entenda a importância de congregar, de estarmos juntos, de estarmos unidos na congregação para sermos abençoados por Deus e para desenvolvermos uma verdadeira amizade com o Senhor. Então vamos só rever aqui os 6 passos e aí já vamos orar. Então o primeiro passo para você desenvolver uma amizade com Deus, ousadia ou intrepidez. Segunda coisa, sinceridade de coração. Terceira coisa, amor ao Senhor, colocá-lo em primeiro lugar. Quarta coisa, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quinta coisa, santificação. E sexta coisa, a congregação. Congregarmos, estarmos juntos, valorizarmos esse tempo em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar por isso. Quero convidar você a ficar de pé.